Fala, pessoal. A gente vai se aprofundar hoje, mergulhar de cabeça no mundo da manipulação de mercado, mas no universo cripto. E a gente sabe que é um tema que deixa muita gente apreensiva, né? É verdade. Então a gente preparou um material especial para te ajudar a entender como os grandes players, o famoso dinheiro inteligente, atuam nesse mercado e quais as estratégias que eles usam para influenciar os preços. Isso aí. Você que está nos ouvindo já deve ter ouvido falar Hum. sobre baleias e tubarões do mercado, certo? Sim, com certeza. Hoje a gente vai desmistificar essas figuras e te dar as ferramentas Boa. para você identificar os movimentos manipulativos e, mais importante, como se proteger deles. A Exatamente. gente separou vários artigos e análises de especialistas, inclusive sobre o long short ratio, para te dar uma visão completa de como tudo funciona. A ideia é que você saia daqui com a capacidade não só de identificar manipulação, mas também de usar esse conhecimento a seu favor. Isso aí. O mercado cripto é, sem dúvida, um ambiente desafiador, né? Mas entendendo as regras do jogo, você pode navegar com mais segurança e até surfar na onda junto com os grandes players. É isso aí. Para começar, vamos direto ao ponto. O que é, na prática, manipulação de mercado no mundo cripto? A manipulação de mercado ela acontece quando grandes players, com grande poder financeiro e estratégias sofisticadas, né, influenciam os preços das criptomoedas em benefício próprio. Eles podem usar, por exemplo, algoritmos de alta frequência, robôs de trading ou até mesmo espalhar notícias falsas para criar uma ilusão de demanda ou escassez. É como se eles estivessem jogando um jogo de xadrez, enquanto a maioria dos traders estivessem jogando damas, né? Exatamente. Eles têm uma visão estratégica do mercado e usam essa vantagem para direcionar os preços a seu favor. E como a gente, meros mortais, podemos identificar. Tá rolando manipulação? Tem algum sinal de alerta Sim. que a gente pode ficar de olho? Com certeza. Um dos indicadores mais importantes é o Open Interest, que ele mostra a quantidade de contratos em aberto no mercado futuro. O aumento repentino no Open Interest pode indicar que muitos players estão entrando no mercado, o que pode levar a uma alta volatilidade e, consequentemente, criar um ambiente propício para manipulação. Então, o Open Interest funciona como um termômetro da atividade do mercado. Certo. Mas como a gente usa essa informação na prática? Imagine que você está acompanhando o Bitcoin e percebe um aumento expressivo no Open Interest sem nenhuma notícia ou evento relevante que justifique esse movimento. E isso pode ser um sinal de que grandes players estão se posicionando no mercado, preparando o terreno para uma grande movimentação. Entendi. É como se eles estivessem acumulando munição para um ataque estratégico. É, E além do Open Interest, tem mais algum indicador sim. que a gente pode usar para detectar manipulação. Preste atenção nas fases de acumulação e distribuição. O dinheiro inteligente geralmente acumula uma grande quantidade de criptomoedas antes de um movimento de alta e depois distribui essas moedas, ou seja, vende antes de uma possível queda. Então, se a gente conseguir identificar essas fases, a gente pode entrar e sair do mercado, junto com os tubarões. Exatamente. Imagine, por exemplo, que você está analisando o gráfico do Ethereum e percebe um período de acumulação, com o preço se movimentando de forma lateral e o volume de negociação relativamente baixo. Isso pode ser um sinal de que grandes players estão comprando Ethereum discretamente, preparando o terreno para uma alta. Interessante. Como a gente consegue identificar essas fases na prática? Quais ferramentas ou indicadores a gente pode usar? Existem ferramentas como a visão 3D da Encryptio, que oferece uma visualização mais completa das movimentações do mercado e outros indicadores, que podem te dar pistas sobre o que o Smart Money está fazendo. Um exemplo é o indicador OBV, On Balance Volume, que relaciona o volume de negociação com a variação do preço. Mas e o que a gente pode fazer para não cair nas armadilhas do dinheiro inteligente? A primeira regra, e talvez a mais importante, é controle emocional. A gente sabe que o mercado de cripto é uma montanha-russa, né? Com altos e baixos, que podem te levar à euforia, ao pânico, em minutos. Mas é justamente nessas horas que você precisa manter a cabeça fria e não tomar decisões impulsivas. Então a gente precisa ser tipo um mestre Jedi, É, controlando a força, é isso. para não ser dominado pelo medo. Ou pela ganância. Exatamente. Lembra daquelas fases de acumulação e distribuição? Muitas vezes o pânico generalizado é justamente a oportunidade que o dinheiro inteligente espera para comprar barato. E a euforia desenfreada é a hora de vender caro. Ou seja, controle emocional é a chave para a gente não ser manipulado. Por as emoções do mercado. Perfeitamente. E, falando em controle, o gerenciamento de risco. O seu melhor amigo.
Não tem cripto. E o que seria um bom gerenciamento de risco? Me explica como se eu fosse um padawan. Sem problema. Aprendendo a controlar a força. A primeira dica é que todo padawan deve aprender. É o stop loss. O stop loss é uma ordem que você coloca na sua corretora para vender automaticamente suas criptomoedas, se o preço cair abaixo de um determinado nível. Isso te protege de perdas maiores, caso o mercado se mova contra você. É como se fosse um escudo protetor contra os ataques do mercado. Exatamente. Outra dica fundamental. Para um bom gerenciamento de risco, ao tamanho da posição. Nunca coloque todo o seu capital em uma única operação. Divida seu capital em diferentes posições, com diferentes níveis de risco. Imagine que você tem 100 mil reais para investir. Não coloque tudo em Bitcoin de uma vez só. Distribua seu capital entre Bitcoin e Ethereum e outras altcoins promissoras. Faz sentido. É a velha estratégia de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. E por falar em diversificação, essa é a palavra mágica. Para quem quer se proteger no mundo cripto, distribua seu capital entre diferentes ativos, como o Bitcoin, Ethereum e outras altcoins promissoras. Assim, se uma moeda despencar, as outras podem te ajudar a equilibrar as perdas. Diversificar, usar stop loss e controlar o tamanho da posição. Parece que a gente já tem um bom arsenal para começar a combater os tubarões do mercado, né? Com certeza. Mas lembre-se, o aprendizado é constante. O mercado de criptomoedas está em constante evolução, né? Com novas tecnologias, novos projetos e novas tendências surgindo o tempo todo. Se você quiser se manter à frente do jogo, precisa se manter atualizado e continuar aprendendo. Então a gente precisa ser tipo um estudante Jedi, sempre em busca de novos conhecimentos. Para aprimorar suas habilidades. Exatamente. A jornada do trader é um eterno aprendizado. Sensacional. Agora vamos falar sobre o Long Short Ratio. O que esse indicador nos diz sobre o sentimento do mercado? O Long Short Ratio é uma ferramenta interessante que nos dá uma ideia do sentimento do mercado, mostrando a proporção entre posições long, compra, e short, venda, no mercado futuro. Imagine que o Long Short Ratio do Bitcoin está em 2. Isso significa que para cada posição short, venda, em Bitcoin, existem 2 posições long, compra. Então, um long short ratio alto indica um sentimento de alta no mercado. Nem sempre. Long short ratio alto pode indicar sentimento de alta, mas também pode ser um sinal de que o mercado está super alavancado, com muitos traders apostando na alta, com dinheiro emprestado. Isso pode criar um cenário de alta volatilidade e aumentar o risco de uma correção brusca. Então, long short ratio alto pode ser tanto um sinal de oportunidade quanto um sinal de perigo. Exatamente. É aí que entra a análise crítica. Você precisa entender o contexto do mercado, analisar outros indicadores e, principalmente, não se deixar levar pela euforia da multidão. Parece que o long short ratio é uma ferramenta poderosa, É, mas que precisa ser usada com sabedoria, né? com certeza. O long short ratio é apenas uma peça do quebra-cabeça. Para ter uma visão completa do mercado, você precisa combinar a análise do long short ratio com outros indicadores, com a análise fundamental do ativo e com o contexto geral do mercado. Sensacional. E como o dinheiro inteligente usa o long short ratio a seu favor? O dinheiro inteligente costuma usar o long short ratio a seu favor, criando armadilhas. Para os traders menos experientes, por exemplo, eles podem inflar o long short ratio artificialmente, comprando muitos contratos futuros para atrair compradores de varejo e depois despejar suas posições, levando o preço para baixo e liquidando quem está comprado com alavancagem. Caramba, eles realmente jogam xadrez enquanto a maioria está jogando damas. Com certeza. Mas entendendo as estratégias deles, você pode se proteger e até usar essa informação a seu favor. Por exemplo, se você identificar que o long short ratio está muito alto, o mercado está super alavancado, pode ser uma boa oportunidade para abrir uma posição short, apostando na queda do preço. Então a gente pode usar o Long Short Ratio para surfar na onda junto com os tubarões. Exatamente. Mas lembre-se, nunca opere sem um plano, sem gerenciamento de risco e sem entender o que está fazendo. O long short ratio é apenas uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, precisa ser usada com sabedoria. Sabedoria é a palavra-chave aqui. Mas me fala uma coisa, como a gente desenvolve uma estratégia de trading? E realmente funcione nesse mercado tão complexo. Uma boa estratégia de trading, ela precisa combinar diferentes elementos. A análise técnica, a análise fundamental e a análise de sentimento do mercado. Esses são os 3 pilares de uma boa estratégia. Certo, me explica um pouco mais sobre cada um deles. A análise técnica é o estudo dos gráficos, padrões de preço e indicadores para identificar tendências e oportunidades de compra e venda. É como se você estivesse lendo as pegadas no mercado para tentar prever para onde vai. Interessante. E a análise fundamental? É a análise fundamental. Se concentra nos fundamentos do ativo, como a equipe por trás do projeto, a tecnologia e a adoção, para avaliar o seu valor intrínseco. É como se você estivesse avaliando a saúde de uma empresa antes de comprar suas ações. E, por fim, a análise de sentimento. A análise de sentimento.
Busca entender o humor do mercado, né? A euforia, o medo, a incerteza, que podem influenciar os preços. É como se você estivesse medindo a temperatura do mercado para saber se está quente ou frio. Então, para ser um bom trader de criptomoedas, a gente precisa ser um misto de Sherlock Holmes, Warren Buffett e psicólogo. É uma boa analogia. O importante é entender que não existe uma fórmula mágica para o sucesso no trading. É preciso estudar, praticar, testar diferentes estratégias e, principalmente, encontrar o que funciona para você. E como a gente sabe, o que funciona para a gente? Qual o primeiro passo para desenvolver uma estratégia vencedora? O primeiro passo é definir seu perfil de risco. Você é um trader conservador, que prefere investimentos de longo prazo, com menor risco, ou você é um trader mais agressivo, que busca lucros rápidos, com operações de curto prazo e maior risco. Depois de definir o perfil de risco, qual o próximo passo? O próximo passo é escolher um estilo de trading que se adapte ao seu perfil de risco e aos seus objetivos. Existem diversos estilos, como scalping, day trading, swing trading, position trading, cada um com suas características, vantagens e desvantagens. Caramba, parece um menu de restaurante, com tantas opções. E como a gente escolhe o estilo ideal? O estilo ideal vai depender do seu perfil de risco, do seu tempo disponível, do seu capital, da sua experiência, entre outros fatores. E depois de escolher o estilo, como a gente monta a estratégia em si? Aí entra a parte da análise. Você precisa estudar os gráficos, identificar padrões, testar indicadores e definir seus pontos de entrada e saída, suas ordens de stop loss, seus alvos de lucro, tudo de acordo. O estilo de trading que você escolheu. É como se você estivesse criando um mapa para te guiar pelo mercado. Mas e a parte psicológica? Como a gente lida com estresse, ansiedade e o medo que o mercado gera? A gestão emocional. É fundamental. Por sucesso no trading, você precisa aprender a controlar suas emoções, a não se deixar levar pela euforia ou pelo pânico, a seguir seu plano e a não tomar decisões impulsivas. Imagine que você está surfando em uma onda gigante. Se você se desesperar e perder o controle, vai acabar caindo. Mas se você mantiver a calma, o foco e a técnica, vai conseguir surfar a onda até o final. Então a gente precisa ser tipo um surfista zen para dominar o mercado de criptomoedas. Exatamente. A disciplina, a paciência. E o controle emocional são as chaves para surfar nas ondas do mercado cripto. E falando em ondas, vamos voltar ao tema da manipulação de mercado. Você mencionou que o dinheiro inteligente usa diversas estratégias. Para influenciar os preços, tem mais alguma tática que eles costumam usar? Sim, uma tática comum é o pump and dump, que basicamente consiste em inflar artificialmente o preço de uma criptomoeda, espalhando notícias falsas ou rumores para atrair compradores desavisados e depois vender suas posições no topo, levando o preço para baixo e deixando os compradores com um grande prejuízo. Nossa, que golpe baixo. E tem como a gente se proteger do pump and dump? A primeira dica é: desconfie de promessas de lucro fácil e rápido. Se uma criptomoeda está subindo muito rápido sem motivo aparente, é melhor ter cuidado, provavelmente tem algo estranho acontecendo. Por trás dessa alta repentina... Tipo, se tá bom demais pra ser verdade, provavelmente não é verdade. Exatamente. Outra dica é: faça sua própria pesquisa. Não se baseie apenas em rumores ou notícias que você viu na internet. Investigue a equipe por trás do projeto, a tecnologia ou comunidade, para ter uma ideia mais completa do seu potencial real. Se você não entender o que está comprando, é melhor não comprar. Então a gente precisa ser um Sherlock Holmes da cripto e não cair em golpes. É uma boa analogia. O importante é ser crítico, questionar tudo e não acreditar em tudo que você lê. Entendi. Mas além do pump and dump, tem mais alguma tática Sim. que o dinheiro inteligente usa para manipular o mercado. Outra tática comum é o spoofing, que basicamente consiste em colocar grandes ordens de compra ou venda sem intenção real de executá-las, para criar uma falsa impressão de demanda ou oferta e influenciar o preço. É como se eles estivessem blefando no poker, para enganar os outros jogadores. Então eles blefam para enganar os outros traders. Exatamente. O spoofing é uma tática ilegal, mas é difícil de detectar e punir. E tem como eles se proteger do spoofing. Uma dica é observar o livro de ordens. Com atenção, se você perceber. Grandes ordens que somem repentinamente. Pode ser um sinal de spoofing. Outra dica é usar ferramentas que te ajudem a identificar padrões de manipulação, como a plataforma TRDR, que oferece uma visualização mais completa do mercado. Esses caras são ninjas da manipulação. Mas falando em ninjas e a parte ética do trading, eles não têm nenhum código de conduta. Infelizmente, a ética nem sempre está presente no mundo do trading. Existem muitos traders que usam táticas desonestas para obter vantagem sobre os outros. É como se fosse uma selva, onde o mais forte sobrevive. Então, tipo o faroeste da cripto. Cada um por si. Em alguns casos, sim, mas existem iniciativas
que buscam promover a ética e a transparência no mercado de criptomoedas, como o Crypto Rating Council, que avalia o risco de manipulação de diferentes projetos. E como a gente, como traders individuais, pode contribuir para um mercado mais ético. Primeira dica é: não participe de esquemas de manipulação. Não espalhe notícias falsas. Não faça pump and dump. Não use táticas desonestas para lucrar. Seja um trader honesto e responsável. Tipo, jogar limpo, certo? E tem mais alguma dica para ser um trader ético? Claro, denuncie qualquer atividade suspeita que você presenciar, como spoofing, wash trading, outras formas de manipulação. Ajude a criar um mercado mais justo e transparente para todos. Então a gente precisa ser tipo os guardiões da galáxia da cripto. É uma boa analogia. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um mercado mais justo, transparente e ético. E por falar em justiça, vamos por um rápido intervalo e na volta a gente continua. Nosso mergulho no mundo da manipulação de mercado. Fiquem ligados. Até já. E voltamos para a segunda parte do nosso Deep Dive sobre manipulação de mercado no universo cripto. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre as estratégias que o dinheiro inteligente utiliza para influenciar os preços. Isso mesmo. A gente viu como o pump and dump e o spoofing podem ser usados para criar armadilhas para traders desavisados. Mas me diz uma coisa, no meio dessa loucura toda de manipulação stop loss e long short ratio, tem espaço para quem quer investir em cripto a longo prazo, tipo comprar e guardar por anos? Claro que sim. Aliás, muitos especialistas defendem que a melhor forma de investir em criptomoedas é justamente no longo prazo, ignorando as flutuações do mercado e focando no potencial de crescimento do ativo. É como plantar uma semente e esperar que ela cresça e se torne uma árvore forte e frondosa. Faz sentido. Mas como a gente escolhe as criptomoedas certas para investir a longo prazo? Digo no meio de tantas opções, como saber em qual semente apostar. A primeira dica e mais importante é faça a sua pesquisa. Não invista em um projeto só porque ele está na moda ou porque alguém te indicou. Investigue a fundo, leia o white paper, analise a equipe por trás do projeto, entenda a tecnologia, avalie a comunidade e principalmente acredite no potencial de longo prazo do ativo. É como escolher uma boa terra para plantar sua semente. Então a gente precisa ser meio botânico também, analisando o solo antes de plantar a semente da cripto. Exatamente. Você precisa ter certeza de que está investindo em um projeto sólido, com fundamentos fortes e uma equipe competente. E a questão do risco. Como a gente gerencia o risco em investimentos de longo prazo. Afinal, mesmo plantando a semente na melhor terra, ainda existem os riscos de pragas e tempestades, certo? Com certeza. O risco é inerente a qualquer investimento, mas existem algumas estratégias que podem te ajudar a minimizar o risco em investimentos de longo prazo. Me dá alguns exemplos dessas estratégias, como a gente protege nossa plantação de cripto dos perigos do mercado. Uma estratégia fundamental é a diversificação. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Divida seu capital entre diferentes criptomoedas com diferentes níveis de risco e potencial de crescimento. É como plantar diferentes tipos de sementes em diferentes áreas do seu jardim, para garantir que você terá uma colheita abundante, mesmo que algumas plantas não se desenvolvam como esperado. Faz sentido. É como diz o ditado: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Mas além da diversificação, tem mais alguma dica para proteger nossa plantação de cripto? Claro. Outra estratégia importante é a alocação de ativos. Defina qual percentual do seu patrimônio você quer alocar em criptomoedas e mantenha essa alocação mesmo em momentos de alta ou baixa do mercado. É como definir o tamanho do seu jardim e se comprometer a cuidar dele independentemente das condições climáticas. Então, tipo, se eu decidir alocar 10% do meu patrimônio em criptomoedas, eu mantenho essa alocação mesmo se o Bitcoin cair 50%. Mesmo que pareça que uma tempestade está destruindo meu jardim. Exatamente. A alocação de ativos te ajuda a manter a disciplina e a evitar tomar decisões impulsivas em momentos de euforia ou pânico. É como ter um plano de irrigação para o seu jardim que te garante que suas plantas receberão água suficiente mesmo em períodos de seca. Entendi? É como ter uma estratégia de longo prazo e não se deixar levar pelas emoções do mercado, certo? Perfeitamente. A disciplina e paciência são fundamentais para quem quer colher os frutos dos seus investimentos em criptomoedas no longo prazo. Falando em colher frutos e a segurança, como a gente protege nossas criptomoedas de hackers e golpistas? Como a gente coloca uma cerca no nosso jardim para protegê-lo de invasores? A segurança é fundamental no mundo das criptomoedas. Existem diversas medidas que você pode tomar para proteger suas criptomoedas, como usar carteiras de hardware, habilitar a autenticação de 2 fatores e armazenar suas chaves privadas em local seguro. É como ter um sistema de segurança completo para o seu jardim, com câmeras, sensores de movimento e um cofre para guardar suas ferramentas mais valiosas. Caramba. Parece que a gente precisa ter um Fort Knox para guardar criptomoedas. Mas falando em segurança, como a gente identifica e evita golpes no mundo cripto? Como a gente reconhece as pragas que podem destruir nossa plantação? Os golpes são comuns no mundo das criptomoedas. Por isso é fundamental ser cauteloso e estar atento aos sinais de alerta. Me dá alguns exemplos de sinais de alerta.
Como a gente sabe se uma proposta é uma flor perfumada ou uma planta venenosa? Desconfie de promessas de lucro fácil e rápido de esquemas de pirâmide de investimentos que parecem bons demais para serem verdade e de pessoas que te pressionam a investir imediatamente. É como se alguém te oferecesse uma semente mágica que promete te dar uma colheita milionária em poucos dias. Desconfie. Então a gente precisa ser tipo um Sherlock Holmes da cripto para não cair em golpes, investigar cada proposta com lupa antes de colocar nosso dinheiro. Exatamente. É importante investigar a fundo qualquer oportunidade de investimento, ler as letras miúdas e buscar informações em fontes confiáveis. Não acredite em tudo que você vê ou ouve. Seja cético, faça a sua própria pesquisa e proteja seu patrimônio. E a questão da regulamentação. As criptomoedas não são regulamentadas, isso não é um risco. É como se nosso jardim não tivesse nenhuma lei para protegê-lo, certo? A falta de regulamentação é de fato um fator de risco no mercado de criptomoedas. Mas a regulamentação está avançando em diversos países, o que pode trazer mais segurança e confiança para o mercado. É como se estivessem construindo um muro ao redor do nosso jardim para protegê-lo de invasores e garantir que as regras do jogo sejam cumpridas. E qual o impacto da regulamentação no mercado de criptomoedas? Ter um muro ao redor do jardim pode ser bom para a segurança, mas também pode impedir que o jardim cresça e se expanda, né? Exatamente. A regulamentação pode trazer mais segurança e confiança para o mercado de criptomoedas, mas também pode limitar a inovação e o crescimento do setor. É preciso encontrar um equilíbrio entre a proteção dos investidores e o fomento à inovação. É como construir um muro com portões que permitam a entrada de novas plantas e a saída da colheita, mas que também protejam o jardim de ameaças externas. Entendi. É como ter regras claras, mas sem sufocar o crescimento do mercado. Mas me fala uma coisa, olhando para o futuro, você é otimista ou pessimista em relação às criptomoedas? Você acha que nosso jardim vai florescer ou murchar? Eu sou otimista em relação ao futuro das criptomoedas. Acredito que elas têm o potencial de revolucionar o sistema financeiro e diversos outros setores. É como se as criptomoedas fossem uma nova espécie de planta, com um potencial de crescimento incrível e a capacidade de gerar frutos abundantes para quem souber cultivá-las com cuidado e sabedoria. Mas e as críticas? Tem muita gente que diz que as criptomoedas são uma bolha que vão acabar desaparecendo. É como se estivessem dizendo que nosso jardim é uma miragem que vai desaparecer com o primeiro vento forte. As críticas são válidas e é importante levá-las em consideração. Mas é preciso lembrar que toda tecnologia disruptiva enfrenta resistência no início. A internet também foi criticada no início. E hoje é essencial para as nossas vidas. As criptomoedas são como uma nova forma de comunicação que ainda está em desenvolvimento, mas que tem o potencial de conectar pessoas e mercados de forma nunca antes imaginada. Então você acredita que as criptomoedas vieram para ficar? Que o nosso jardim vai resistir às tempestades e continuar florescendo? Acredito que as criptomoedas que tiverem valor real, utilidade e adoção irão prosperar. As que não tiverem serão esquecidas. É como na natureza. As plantas mais fortes e adaptáveis sobrevivem e se reproduzem, enquanto as mais fracas são eliminadas pela seleção natural. Entendi. É como uma competição natural onde as criptomoedas mais fortes e úteis vão sobreviver e crescer. Mas e a gente, como traders e investidores, como a gente se prepara para o futuro das criptomoedas? Como a gente se torna um jardineiro mestre capaz de cultivar um jardim exuberante no mundo cripto? A melhor forma de se preparar para o futuro das criptomoedas é se manter informado, estudar as novas tecnologias, compreender as tendências do mercado e principalmente não ter medo de inovar e experimentar. É como ser um jardineiro curioso e dedicado que está sempre aprendendo novas técnicas de cultivo, testando novas sementes e buscando novas formas de proteger e nutrir seu jardim. Parece que a gente precisa ser um camaleão da cripto para se adaptar às mudanças. Um jardineiro que se transforma de acordo com as necessidades do seu jardim. Mas falando em mudanças e a gestão da sustentabilidade, as criptomoedas são muito criticadas pelo seu alto consumo de energia, que é como se nosso jardim estivesse consumindo muita água e energia, prejudicando o meio ambiente. A sustentabilidade é uma preocupação válida e o setor de criptomoedas está trabalhando para se tornar mais sustentável. É como se os jardineiros estivessem buscando novas formas de irrigar e fertilizar seus jardins de forma mais eficiente, usando menos água e energia e adotando práticas mais ecológicas. Me dá alguns exemplos de iniciativas sustentáveis no mundo cripto. Quais são as novas tecnologias e práticas que estão tornando o nosso jardim mais verde? A migração do Bitcoin para o Proof of Stake, a criação de criptomoedas mais eficientes energeticamente e o uso de energias renováveis para mineração são alguns exemplos de iniciativas sustentáveis no mundo cripto. É como se estivéssemos usando painéis solares para gerar energia para o nosso jardim, coletando água da chuva para irrigar as plantas e usando fertilizantes orgânicos para nutrir o solo. Então, o futuro das criptomoedas pode ser verde. Nosso jardim pode ser um exemplo de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Acredito que o futuro das criptomoedas será sustentável e responsável com um impacto positivo para o meio ambiente e para a sociedade.
É como se os jardins do futuro fossem verdadeiros oásis de verde em meio ao concreto das cidades, contribuindo para a qualidade do ar, para a biodiversidade e para o bem-estar das pessoas. Que bela visão, um futuro verde e próspero para o mundo cripto. Mas voltando ao tema da manipulação de mercado, como a gente identifica se uma queda no preço é real ou apenas uma manipulação? Como a gente sabe se as folhas da nossa planta estão caindo por causa de uma doença ou se alguém está sabotando o nosso jardim? Assim como na alta, existem diversos fatores que podem indicar se uma queda no preço é real ou é apenas uma manipulação. Me dá alguns exemplos. Como a gente diferencia uma doença de uma sabotagem no nosso jardim de cripto? Um fator importante é o volume de negociação. Se o preço está caindo com um volume alto, pode ser um sinal de que a queda é real impulsionada por uma grande quantidade de vendedores. É como se muitas pessoas estivessem arrancando as plantas do nosso jardim ao mesmo tempo, causando um grande estrago. Outro fator importante é a presença de notícias ou eventos que justifiquem a queda. Se há alguma notícia ou evento negativo, a queda é mais provável de ser real. É como se uma tempestade tivesse atingido o nosso jardim, derrubando as plantas e danificando as flores. Entendi. Mas e se o volume for baixo e não houver notícias negativas? Como a gente sabe se não é alguém agindo sorrateiramente, cortando as raízes das nossas plantas? Nesse caso, a queda pode ser suspeita. Pode ser uma manipulação para comprar barato ou para liquidar traders alavancados. É como se alguém estivesse envenenando o solo do nosso jardim para que as plantas morram e eles possam comprar o terreno por um preço baixo. Então a gente precisa estar atento aos sinais de manipulação, tanto na alta quanto na baixa. É como se a gente tivesse que proteger nosso jardim de todos os lados, tanto do sol forte quanto das pragas e dos sabotadores. É exatamente. A manipulação pode acontecer em qualquer direção. O importante é ser crítico ao analisar os dados e não se deixar levar pelas emoções. É como ter um sistema de segurança completo para o nosso jardim, com sensores, câmeras e um bom jardineiro de prontidão para identificar e combater qualquer ameaça. Mas falando em emoções, como a gente lida com o medo de perder dinheiro, o medo é um sentimento natural, mas ele pode nos paralisar e nos impedir de investir. É como se a gente tivesse medo de plantar novas sementes porque teme que elas não cresçam ou que sejam destruídas por pragas. O medo é um inimigo poderoso, mas ele pode ser controlado. A melhor forma de lidar com o medo é ter um plano, uma estratégia e segui-la à risca. É como ter um guia de jardinagem que te ensina passo a passo como plantar, cuidar e proteger suas plantas. Me explica melhor. Como a gente cria um guia de jardinagem para o nosso investimento em criptomoedas? Defina quanto você está disposto a arriscar, use stop loss para limitar suas perdas e não invista mais do que você pode perder. Lembre-se que o mercado de criptomoedas é volátil e que perdas fazem parte do jogo. É como se você aceitasse que algumas sementes não vão germinar e que algumas plantas vão morrer, mas que isso faz parte do processo natural de crescimento do seu jardim. Então a gente precisa aceitar que vamos perder dinheiro em alguns momentos, que nem todas as sementes que plantamos vão florescer. Sim, perdas são inevitáveis. O importante é que as perdas sejam controladas e que você aprenda com elas. É como um jardineiro experiente que sabe que nem todas as suas plantas vão sobreviver, mas que usa cada perda como uma oportunidade para aprender e melhorar suas técnicas de cultivo. Entendi. É como transformar cada erro em uma lição para o futuro. Mas e a ganância? A ganância também pode ser um problema nos levando a correr riscos excessivos na busca por lucros rápidos. É como se a gente quisesse colher os frutos do nosso jardim antes mesmo das plantas terem tempo de crescer. A ganância é tão perigosa quanto o medo. É preciso ter equilíbrio, saber a hora de sair de uma operação e não ser ganancioso. É como um jardineiro paciente que espera o tempo certo para colher os frutos do seu trabalho sem arrancar as plantas antes da hora. Então a gente precisa ser tipo um monge budista para controlar a ganância. Meditar no meio do nosso jardim para encontrar a paz interior e a sabedoria. Não precisa ser tão radical. Mas é importante ter consciência dos seus limites e não se deixar levar pela euforia do mercado. É como um jardineiro consciente que sabe que a natureza tem seu próprio ritmo e que é preciso respeitar esse ritmo para colher os melhores frutos. Entendi. É como ter uma visão de longo prazo e não se deixar levar pelas tentações de curto prazo. Mas, voltando ao tema da manipulação de mercado, como a gente identifica se uma notícia é verdadeira ou é apenas uma fake news plantada para manipular o mercado? Como a gente sabe se a informação que recebemos é um adubo nutritivo para o nosso jardim ou um veneno que pode contaminar nossas plantas? As fake news são um problema grave no mundo das criptomoedas. É importante checar as fontes, verificar a reputação do site ou do perfil que está divulgando a notícia e buscar a confirmação em outras fontes confiáveis. É como um jardineiro experiente que sabe identificar as plantas venenosas e as ervas daninhas que podem prejudicar seu jardim. Então a gente precisa ser tipo um Sherlock Holmes da cripto para desmascarar as fake news. Investigar cada informação com lupa para garantir que não estamos sendo enganados. Exatamente. É importante ser crítico e não acreditar em tudo que você lê na internet. É como um jardineiro atento que observa cada detalhe do seu jardim e sabe identificar qualquer sinal de perigo. Mas falando em internet, as redes sociais têm um grande impacto no mercado de criptomoedas.
Como a gente usa as redes sociais a nosso favor sem cair em armadilhas? É como se as redes sociais fossem um grande jardim público onde a gente pode encontrar flores bonitas, mas também espinhos e plantas venenosas. As redes sociais podem ser uma ferramenta poderosa para se manter informado e conectado com a comunidade cripto, mas é preciso usá-las com sabedoria. É como um jardineiro seletivo que escolhe com cuidado as plantas que quer ter em seu jardim e evita as que podem ser prejudiciais. Me dá algumas dicas de como usar as redes sociais a nosso favor. Como a gente colhe as flores e evita os espinhos nas redes sociais. Siga perfis confiáveis de pessoas e empresas com boa reputação, verifique as informações antes de compartilhá-las e não se deixe influenciar por influenciadores que prometem lucros fáceis. É como um jardineiro que consulta especialistas em jardinagem, lê livros sobre plantas e visita jardins bem cuidados para aprender as melhores práticas. Então a gente precisa ser tipo um filtro de informações nas redes sociais, separando o joio do trigo, as flores dos espinhos. Exatamente. É importante ter discernimento e não acreditar em tudo que você vê ou lê. É como um jardineiro experiente que sabe distinguir as plantas saudáveis das doentes, as flores verdadeiras das artificiais. Mas falando em informação, como a gente se mantém atualizado sobre o mercado de criptomoedas, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é difícil acompanhar todo. É como se a gente tivesse que cuidar de um jardim gigante com diferentes tipos de plantas, cada uma com suas próprias necessidades. Existem diversas fontes de informação sobre o mercado de criptomoedas, como sites especializados, blogs, podcasts, canais do YouTube e redes sociais. É como ter uma biblioteca completa sobre jardinagem, com livros, revistas, vídeos e cursos online sobre todos os aspectos do cultivo de plantas. Me dá alguns exemplos de fontes de informação confiáveis. Quais são os livros ou revistas e sites que todo jardineiro de criptomoedas precisa conhecer? O CoinDesk, Cointelegraph, o Decrypto, The Block e o CoinMarketCap são alguns exemplos de sites especializados que oferecem notícias, análises e dados sobre o mercado de criptomoedas. É como ter acesso aos melhores guias de jardinagem com informações detalhadas sobre cada tipo de planta, as melhores técnicas de cultivo e os cuidados necessários para garantir um jardim saudável e produtivo. Entendi. É como ter um mapa completo do nosso jardim de criptomoedas com todas as informações necessárias para navegar com segurança e sucesso. Mas e os eventos? Participar de eventos sobre criptomoedas também é uma boa forma de se manter atualizado. É como visitar outros jardins para trocar experiências com outros jardineiros e aprender novas técnicas. Com certeza. Os eventos são uma ótima oportunidade para aprender com especialistas, conhecer novos projetos e fazer networking com outros entusiastas do mundo cripto. É como participar de uma feira de jardinagem onde você pode ver as últimas novidades em sementes, fertilizantes e ferramentas, conversar com outros jardineiros e aprender com a experiência deles. Então a gente precisa ser tipo um explorador da cripto, sempre em busca de novos conhecimentos e experiências. Um jardineiro aventureiro que viaja o mundo em busca de novas espécies de plantas e de novas formas de cultivar seu jardim. Exatamente. O mercado de criptomoedas está em constante evolução. Por isso é importante estar sempre aprendendo e se adaptando. É como um jardineiro que nunca para de aprender, que está sempre em busca de novas formas de melhorar seu jardim e de torná-lo mais bonito, produtivo e sustentável. Mas, voltando ao tema da manipulação de mercado, a gente viu que o dinheiro inteligente usa diversas estratégias para influenciar os preços. Mas os reguladores eles não fazem nada para combater a manipulação. É como se nosso jardim tivesse desprotegido sem nenhuma lei para punir quem joga veneno nas nossas plantas ou tenta roubar nossos frutos, né? Felizmente, não é bem assim. Os reguladores estão cada vez mais atentos à manipulação de mercado no mundo das criptomoedas. Estão implementando medidas para combatê-la. Eles são como os guardas do nosso jardim, que estão lá para garantir a segurança e a justiça para todos. Que bom saber que temos guardas protegendo o nosso jardim, mas me dá alguns exemplos de medidas que os reguladores estão tomando. Quais são as armas que eles usam para combater os vilões do mercado? A CVM nos Estados Unidos e a ESMA na Europa estão investigando casos de manipulação de mercado e aplicando multas aos infratores. É como se eles estivessem prendendo os ladrões de frutas e os envenenadores de plantas. Além disso, os reguladores estão trabalhando para criar um ambiente mais transparente e regulamentado para o mercado de criptomoedas. É como se eles estivessem construindo um sistema de segurança mais robusto para o nosso jardim, com câmeras, sensores de movimento e um muro mais alto. Os reguladores são tipo os policiais do mundo cripto, patrulhando o mercado para garantir que ninguém faça nada de errado. Exatamente. Eles estão lá para proteger os investidores e garantir a integridade do mercado. É como ter um xerife na cidade, garantindo que todos os cidadãos possam viver em paz e segurança. Mas e a gente, como traders e investidores, como a gente se protege de golpes e esquemas fraudulentos? O mundo cripto está cheio de pessoas mal intencionadas que querem se aproveitar dos avisados. É como se nosso jardim estivesse cercado de lobos famintos prontos para devorar nossas plantas. A melhor forma de se proteger de golpes é ser cauteloso, fazer sua própria pesquisa e não acreditar em promessas de lucros fáceis. É como um jardineiro experiente que sabe identificar as armadilhas e os perigos que existem no jardim e se protege com as ferramentas certas.
Pô, me dá algumas dicas de como identificar as armadilhas, como a gente reconhece os lobos em pele de cordeiro que rondam o nosso jardim. Eu desconfio. De projetos que prometem retornos exagerados, de pessoas que te pressionam a investir imediatamente e de esquemas que parecem bons demais para serem verdade. É como desconfiar de um lobo que se veste de ovelha para tentar se aproximar do rebanho. Então a gente precisa ser tipo um Sherlock Holmes da cripto, para não cair em armadilhas, investigar cada proposta com lupa antes de colocar nosso dinheiro. Exatamente. É importante ser crítico, questionar tudo e não acreditar em tudo que você lê ou ouve. É como um jardineiro atento, que observa cada canto do seu jardim, procurando por sinais de perigo. Mas falando em ser crítico, como a gente desenvolve uma mentalidade de trader de sucesso, o que diferencia os traders que conseguem ter sucesso daqueles que fracassam? O que diferencia os jardineiros que têm um jardim próspero daqueles que só colhem ervas daninhas? A mentalidade é fundamental para o sucesso no trading. Os traders de sucesso têm uma mentalidade positiva, disciplinada, persistente e focada no longo prazo. É como um jardineiro que ama o que faz. Seu jardim. Com carinho. E que tem paciência para esperar os frutos do seu trabalho. Explica melhor cada uma dessas características. Quais são os segredos da mentalidade de um jardineiro mestre? Os traders de sucesso acreditam em si mesmos, têm confiança nas suas habilidades e não se deixam abater pelos obstáculos. Eles têm disciplina para seguir seus planos, controlar suas emoções e gerenciar seus riscos. Eles são persistentes, não desistem facilmente e aprendem com seus erros. E eles estão focados no longo prazo, sabendo que o sucesso no trading não acontece da noite para o dia. É como o jardineiro, que sabe que as plantas precisam de tempo para crescer, que enfrenta os desafios com coragem e que aprende com cada erro para se tornar um jardineiro cada vez melhor. Então, a gente precisa ser tipo um super-herói, para ser um trader de sucesso, um jardineiro com superpoderes, para enfrentar os vilões do mercado. E cultivar um jardim mágico. Não precisa ser um super-herói, mas ter a mentalidade certa faz toda a diferença. O trading exige disciplina, paciência, resiliência e uma paixão para aprender e se aperfeiçoar. É como um jardineiro que se dedica de corpo e alma ao seu jardim, que encontra alegria em cada nova flor, que desabrocha e que se sente realizado ao colher os frutos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Deep Dive de hoje e que as dicas que a gente compartilhou aqui te ajudem a cultivar um jardim exuberante no mundo cripto. Lembrem-se, estudem, se informem, sejam críticos e não tenham medo de experimentar. A jornada do trader é uma aventura incrível, cheia de desafios e recompensas, que a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima!